Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra trazer uma linha do tempo de The Witcher. Enquanto a gente ainda não tem a segunda temporada, vamos aí se agarrando um pouquinho na primeira temporada e esperando ansiosamente. Eu sei que a temporalidade da série deu uma confusão aí em algumas pessoas e eu vim aqui pra explicar. Então, não esquece de deixar o seu joinha e de seguir o canal, porque eu vou trazer vários vídeos ainda de The Witcher por aí. Obviamente, eu vou trabalhar aqui com o tempo canônico da série, tá? Então, já falei aqui nos outros vídeos que The Witcher é baseada em livros, mas eu vou trabalhar com as datas que a Netflix considera como canônicas. Um pouco antes de eu falar dos personagens em si, tem umas datas que são um pouco importantes. Então, o ano zero, que é o que o universo considera como, digamos, o ano zero, foi o ano da conjunção das esferas, que foi esse evento cataclísmico não explicado, que trouxe seres, então, humanos, elfos, monstros e a magia para o continente. Então, a partir desse ano zero que começou a se contar tudo. Até o nascimento do Geralt, digamos assim, aconteceram algumas coisas. Então, eu não vou falar aqui muito de muitas datas para não ficar muito chato, mas só para vocês terem noção, o primeiro bruxo ele só foi criado em 967. Então, a Irmandade dos Magos já existia, a Aretusa também foi criado um pouco antes, ali por volta de 839, e eles se juntaram em Kaer Morhen e criaram o primeiro bruxo. E aí, em 1213, a gente teve a Maldição do Sol Negro, que é ali onde a Renfri nasce. Uma outra data muito importante também foi a Grande Limpeza, que foi ali onde houve o massacre de Nilfgaard, que se deu em 1187. Então, temos aí essas datas principais um pouco mais soltas. E aí vamos falar agora dos personagens. Eu vou trazer um pouco de cada personagem, tá? Até porque, quando você para pra analisar, cada data em cada episódio, eles são meio que em ordem cronológica, sim. Só que na linha do tempo de cada um. Então isso meio que confunde a gente. Então eu vou começar falando da Yennefer. A Yennefer, gente, ela nasceu em 1192. E lá no segundo episódio, que a Tissaia chama ela pra ir pra Aretusa, aquele segundo episódio pra Yennefer se passa em 1206. Então ela tinha 14 anos, ela era muito novinha quando ela foi recrutada ali pra Aretusa. E aí a gente sabe, eu já comentei aqui a questão dos anos, que os bruxos e as feiticeiras vivem muitos anos e a Yennefer não seria diferente. Então ela entrou ali na Aretusa e não passou muito tempo. A formação das feiticeiras não é, digamos, tão longa. O episódio 3, em que ela passa pela transformação, já se passa em 1210, que é justamente quando a gente vê ali o Foltest criança. Então já dá pra vocês irem segurando aí algumas datas. Então ela sai da Aretusa, né, vai pra Aedirn, e aí a gente tem um grande hiato da Yennefer até ela aparecer novamente. Já que no quarto episódio, quando ela tá fugindo lá daquele mago, aquele episódio se passa em 1240. Ou seja, a gente já tem bastante tempo aí que ela ficou na corte, ela fala, né, lidando com todos os reis, toda aquela coisa meio chata. E aí, após aquela fuga, é quando a história dela volta a, digamos, apimentar um pouquinho. No quinto episódio é quando ela conhece o Geralt, tá? Que aí já é um ponto que os dois vão se encontrar, que é o último desejo, o episódio ali do Dijin. Aquele episódio se passa em 1256. E aí, até o episódio do dragão, que é o sexto episódio, eles meio que, na série, eles não se encontram novamente. Pra deixar claro que eles têm muitas idas e vindas, tá? A série deixa isso um pouco claro, mas eu acho que no livro fica um pouco mais claro, que eles se encontram várias e várias vezes, eles têm um toma lá da cá muito forte, mas eles se conhecem ali no quinto episódio. E o sexto episódio do dragão, ele só vai se passar em 1262. Ou seja, já se passaram ali mais uns anos. Então, temos aí o tempo passando, o tempo passando. E aí o ano mais importante para The Witcher, com certeza, é 1263, que é o ano ali da Ciri. Então, em 1263 é quando a Yennefer, no sétimo episódio, ela vai lá para Nilfgaard. Lembra que ela fala com o feiticeiro lá, ela diz, ó, tá acontecendo alguma coisa aqui, e aí ela volta pra Aretusa, tem todo aquele conselho pra saber se vão ajudar Cintra ou não, e também a batalha do oitavo episódio, tudo isso acontece em 1263. Ou seja, na batalha do Monte Soden, ela tinha 71 anos. Tá ótima, né, amores? Pra idade dela, Yennefer com 71 anos lá, tocando fogo em geral. E aí agora vamos falar do Geralt. O Geralt ele nasceu em 1160, então ele já é um pouco mais velho também que a Yennefer. No primeiro episódio,
que é o episódio da Renfrey, lá o carniceiro de Blaviken. Detalhe, a Renfrey ela tinha 18 anos ali naquele episódio, então ela era novinha. E aquele episódio se passa em 1231. Com certeza o mais importante daquele episódio não é apenas a Renfrey, mas sim a profecia que ela fala ali no final do episódio para o Geralt. Quando ela tá morrendo, ela fala que ele tá destinado e tal. Só que assim, ele ainda não tinha criança surpresa, ainda tá muito longe. Então realmente não tem como isso não ser uma profecia, né? E aí, esse foi o primeiro episódio. No segundo episódio, é quando o Geralt ele conhece o Jaskier, que é ali em 1240. Eu já comentei também num vídeo aqui que a questão da idade do Jaskier, ela foi criticada, foi julgada, porque o Jaskier ele é um humano, então ele deveria... Vocês vão ver pela linha do tempo que ele deveria ser bem mais velho. Mas a showrunner já prometeu que vai dar uma atenção maior a isso aí na segunda temporada. Então, o segundo episódio é quando eles conhecem o Jaskier ali em 1240. O terceiro episódio é o episódio da Estrid, que é em 1243. Uma coisa da Estrid que passa despercebido às vezes é o seguinte. A Estrid, gente, ela nasceu em 1229. Então, a princesa Ada faleceu, a Estrid nasceu. Lembrando que a Estrid, ela leva o mesmo nome da mãe. Então, a mãe é Ada e a filha também é Ada. Isso causa um pouco de confusão. Em 1229, ela nasceu. Em 1237, começaram a ocorrer alguns ataques. Então, algumas pessoas estavam morrendo ali no castelo. Mas levou um tempo até que o Geralt, digamos, até que chegasse no vídeo do Geralt, até que eles fossem atrás de um bruxo. Então, apenas em 1243 é que o Geralt vai lá e luta com a Estrid, tem toda aquela questão do episódio. Após isso, percebam que ele vem seguindo bem uma linha cronológica, porque o próximo episódio é o episódio do banquete, que é o quarto episódio que se passa em 1249, que é o episódio do casamento duplo, que tanto a Calante casa com o Ast, quanto a Pavetta casa com o Ouriço, e é ali que a Ciri aparece pela primeira vez, já que ela tá lá na barriga da mãe, já que a Pavetta já estava grávida. Então vejam só a diferença. A Renfrey tinha falado lá da criança que nem... Gente, nem a Pavetta tinha nascido ainda direito quando a Renfrey falou. Então, assim, vejam como isso vai se intercalando. O quinto episódio ali é onde o Geralt conhece a Yennefer em 1256. Então, a gente tem aí o encontro dos dois. Já comentei também que eles ficam nessas idas e vindas várias vezes. Temos aí também o episódio do dragão, que é o próximo episódio, o sexto episódio. E aí, o sétimo episódio em diante, ele se passa no ano principal, que é 1263, que é quando o Geralt volta pra Cintra. Lembrando que lá no sétimo episódio, ele volta pra Cintra pra, digamos, reclamar a sua criança surpresa, e a Calante tenta empurrar uma criança falsa pra ele. Então ele fica preso. Aquele momento em que o Geralt está preso, o fogo tá pegando ali, gente, em Cintra. Então, tudo aquilo ali que a gente não percebe, obviamente, né, que é a revelação da temporada, que aquilo ali não estava acontecendo nos momentos que a gente achava que estavam, justamente porque o Geralt estava preso, e aí aquela fração de tempo, porque é muito pouco. A Ciri, ela consegue escapar e o Geralt, ele tá ali logo atrás, então eles não estão a muito tempo de distância. Temos ali a Batalha de Cintra, em 1263. No último episódio, a gente tem ali os ghouls, né? Que é quando o Geralt ele é atacado pelos ghouls e o mercador, o Yurga, o salva. E no final do último episódio, a gente tem ele encontrando com a Ciri. Então, obviamente que a linha do tempo da Ciri passa principalmente em um ano só, que é 1263. Mas vejam que ele não tá muitos dias atrás. Então, é um intervalo de poucos dias mesmo, questão de 2, 3 dias. É o que dá a entender na série, pelo intervalo de tempo, mas ele tá ali logo atrás e no final eles conseguem se encontrar. O episódio que sai, digamos, dessa linha do tempo é o primeiro. Por quê? O massacre de Cintra, que aconteceu em 1263, ele aparece no primeiro episódio. Então eu entendo que isso possa causar uma confusão. Então, entre o episódio 7 e 8, a gente tem ali um pedacinho do episódio 1, que é justamente o massacre de Cintra. Então, no final, temos aí Geralt em 1263 com apenas 103 anos, então muito fofíssimo também para a sua idade. E aí vamos falar um pouco da Ciri. A Ciri, ela apareceu pela primeira vez ali na barriga da mãe, no episódio do banquete, em 1249. Então é o quarto episódio, ela aparece pela primeira vez. Ela nasceu em 1250 e a Ciri segue ali na sua fuga de Cintra
Ali, todos esses episódios dela vão se passar em 1263. Então temos ali o episódio 7. O episódio 7 é o que ela aparece. Essa cena aparece em mais de um episódio, mas ali ela tá jogando na rua e ela vê o Garrett. Então ali foi logo antes do massacre de Sintra acontecer. E aí temos o primeiro episódio, o massacre, que é quando... Então, enquanto o Garrett estava preso e Calante tava ali naquela relutância, né, de saber se deixava a Ciri ir ou não, a Ciri estava ali no castelo e o Garrett preso lá embaixo. O segundo episódio é o episódio em que ela aparece no campo de refugiados. Então ali ela já tá uns 3 dias fugindo. Então ela tá uns 3 dias fugindo e o Garrett deve estar há mais ou menos um dia atrás dela. Tanto que depois que ela sai do campo de refugiados, e aí o Garrett chega lá e já tá todo mundo morto. Então, assim, a série não dá a entender de início o tempo, mas é bem recente. Então, são questão de dias mesmo. No terceiro episódio, ela chega a Brooklyn e no quarto episódio, ela fica por ali. Essa parte de Brooklyn é uma parte que eu senti que, em termos de adaptação, foi um pouco mais fraca. Mas em termos de linha do tempo foi isso mesmo. Ela não ficou por muito tempo ali, apesar do tempo dentro da floresta se passar de uma forma um pouco diferente. Mas ela não fica ali por muito tempo, ela vai logo embora. E aí no sétimo episódio a gente tem ela liberando aquele poder que ela não tinha noção quando ela é atacada. E libera aquela profecia também que vai ser muito importante para a segunda temporada. E no oitavo episódio ela encontra o Garrett. Então a linha do tempo da Ciri não é tão confusa, digamos assim. E aí, eu gostaria de falar um pouco da Calante também. Porque a gente também, eu acho que a Calante é o que faz você perceber. Porque lá no primeiro episódio, quando o Garrett está lidando com o problema da Renfrey, é citado que a Rainha Calante acabou de entrar no poder. Então vamos lá tentar explicar um pouco isso aí. A Calante, gente, ela nasceu em 1216. E o seu pai morreu muito cedo, então ela subiu no trono com 14 anos, em 1230. E daí, logo após isso, ela já teve várias batalhas. Tanto que a gente vê que a Calante, ela é jovem, então ela é falada como a Leoa de Sintra. E não é à toa, seus méritos foram muitos. A Batalha de Colchebus, que é justamente essa que é citada lá por Renfrey, onde ela derrotou lá os militares de Nazair, né? Foi logo ali após ela subir ao trono. Ela casou também muito cedo, ela casou em 1232 com o seu primeiro marido, o pai da Pavita, e aí em 1233 ele foi salvo, né? Ele foi salvo pelo ouriço e ficou ali preso naquela história da lei da surpresa. E aí a Paveta nasceu em 1234. Então vejam aí que realmente foi tudo muito próximo. Por uns anos Sintra teve paz, porque em 1239 foi quando Nilfgaard começou a avançar. Então observem, em 1239 as forças começaram a ir ali para Sintra e no final da temporada a gente tem 1263. Então foram muitos anos ali de guerra e iminência. Aquela batalha, o massacre de Sintra, em que a Calante perdeu e o seu segundo marido, o rei Aiste, faleceu, foi em 1263, que ficou conhecido como o massacre de Sintra mesmo, e eles perderam para Nilfgaard. Então, a história de Calante é basicamente essa. Como eu disse, ela é muito importante pela questão da linha do tempo, porque se você prestar atenção nesse pequeno detalhe lá no primeiro episódio, você vai ver, opa, tem alguma coisa aí errada nessa linha do tempo. Mas é basicamente isso. E aí, para finalizar, eu preciso falar do Jaskier, que é com certeza o mais polêmico de todos. Porque não temos muitas datas, mas é o seguinte, o Jaskier, ele nasceu em 1222, conheceu Garrett em 1240. Porém, no final da série, é 1263. E aí, o episódio que de fato ele aparece, assim, é o episódio do Dijin, que eu já comentei que é em 1256. Então, assim, quantos anos o Jaskier tinha? Era pra ele ter envelhecido bastante nessa época. Porque da primeira vez que ele aparece, a última vez que ele aparece, justamente nesse episódio do Dijin, em termos de temporalidade, ele tá com a mesma cara. Deixando isso de lado, ele é o nosso bardo favorito, Toss a Coin to Your Witcher ou Valley of Plenty, porque essa música não sai da cabeça de ninguém. Por hoje eu fico por aqui. Essas são as datas mais importantes. Não precisam necessariamente se atender aos anos, mas sim à ordem dos acontecimentos. Eu quero que você comente aqui se teve algum outro acontecimento que eu não falei. Um beijo e até a próxima.